Boa tarde, povo lindo, princesas de Cristo Jesus. Amém? Vamos estar numa meditação da palavra do Senhor. Qual é o título? A necessidade universal da salvação em Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor, a qual vem nos dizer no livro de Romanos 3:10, como está escrito, não há um só justo, nem um só sequer. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Amados, o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Amém? Aleluias. Nessa meditação dessa palavra, hoje teremos a oportunidade de estar compreendendo que o pecado, em sua universalidade, atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade, meus amados, de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo, que se encontra no livro de Romanos 1:18 a 3:20. Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina entregue a Moisés no Sinai, estão sobre o domínio do pecado. Veremos nessa meditação que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para salvar tanto os judeus quanto aos gentios. A necessidade da salvação dos gentios. A rejeição é o que eles tinham. Ao dar início à sua argumentação em Romanos 1:18, o apóstolo tem em mente a triste situação na qual se encontra o mundo gentílico, esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância da qual eles viviam. O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado se manifesta aos seus tentáculos e ganha força. Essa atitude, meus amados, de rebelião contra Deus, ela culmina na idolatria, ou seja, ela coloca a criatura em lugar do Criador. Nós, o homem e a mulher, com nossas paixões e concupiscências, e não Deus se torna o centro da existência em nossas vidas. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. A ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Aleluias. Glória a Deus. Se o mundo, meus amados, está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Esta é a argumentação de Paulo ao livro de Romanos. Deus, ele sempre se revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Essa revelação natural, também denominada na teologia bíblica da revelação geral, é uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do seu Criador. Embora nós
não possamos conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral, o conhecimento que só se torna possível, meus amados, através da revelação especial de Deus, através de Jesus Cristo. Todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual, através das coisas criadas. Aleluias. Glória a Deus. A necessidade nossa da salvação de toda a humanidade é a argumentação de Paulo em Romanos 3:9, que tanto os gentios como os judeus sem Cristo estão debaixo da condenação do pecado. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega upo amartian, traduzida como ela é debaixo do pecado, aonde está a raça humana, aonde tem o seguinte sentido no poder debaixo de autoridade de. Essa mesma construção gramatical ocorre no livro de Mateus. Nesta passagem, encontramos o centurião ali quando ele, tendo os soldados, né, por debaixo de emalton, por debaixo de mim, essa palavra que significa, que em português tem o sentido de as minhas ordens. A ideia de Paulo é mostrar que a humanidade, em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de libertar-se por si mesmo. Os valores e comportamentos que nós devemos estar buscando, outras duas verdades que nós podemos perceber na argumentação de Paulo em Romanos 3:10. Estão ali relacionadas com o caráter e a nossa conduta. O pecado distorceu valores e comportamentos na nossa sociedade. Valores invertidos são marcas de uma humanidade caída. Somente em Cristo nós podemos ser reorientados, amém? Do pecado. Isto é, que todos nós, seres humanos cristãos, estão debaixo da condenação eterna. É uma doutrina claramente demonstrada na Epístola de Romanos. Por outro lado, o universalismo e a doutrina herética que afirma que todos os homens, independente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo, meus amados, serão salvos. É claramente rejeitada nessa mesma carta. Cabe a nós, meus amados, portanto, conhecedores desses fatores, viver essa bendita salvação e compartilhar com quem ainda não a possui. Aleluias, glória a Deus, que eu espero que todos tenham compreendido essa pequena mensagem, amém? Que Deus vos abençoe no nome de Cristo Jesus.